Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar de um tema hoje um tanto quanto pitoresco, porque eu atendi no mês passado algumas pacientes femininas com tumores cerebrais antes de engravidar e já tentando engravidar. E a questão é, a gravidez pode ocorrer antes da realização de uma cirurgia neurológica ou após a realização de uma cirurgia neurológica? A gente vai falar um pouquinho disso daí hoje. Não deixe de nos seguir nas mídias sociais, no @Neuromogi no Instagram e no Neuromogi no Facebook e no YouTube. Em relação à cirurgia neurológica, a gente vai tentar se ater apenas à parte oncológica. Não vou falar da parte relacionada, por exemplo, a uma cirurgia de coluna ou a um aneurisma, que isso são temas que levam a algumas particularidades. Em relação aos pacientes com neoplasia, com tumor cerebral, esses pacientes podem engravidar? A resposta é sim, sempre sob supervisão. Por que a gente tem que considerar isso? Porque existe a descoberta de uma neoplasia, de um tumor cerebral, antes da tentativa de gestação ou até estando a paciente gestante. Numa situação de, por exemplo, um meningioma, que é um tumor muito comum nas mulheres, principalmente porque ele sofre efeitos associados aos hormônios, e a alta dos hormônios na gestação pode levar muitas mulheres a terem esses meningiomas aumentados e determinando sintomas nos pacientes. Essas mulheres com conhecidos meningiomas antes de engravidar, a proposta seria tentar levar essa gestação pelo menos até a 30ª semana, para que a gente pudesse sim fazer a estratégia de ressecção da neoplasia cerebral após a realização do parto nesse período, ou seja, tentar levar a gestação até a 30ª semana, pelo menos para induzir o parto. Quanto mais tarde isso puder ser alcançado, melhor, porém até a 30ª semana a gente tenta aguardar para que essa gestação possa acontecer. Não se esquecendo que muitos desses pacientes com tumores cerebrais, eles vão ter que fazer uso de medicações anticonvulsivas, ou seja, é muito importante que o ginecologista e o neurologista ou o neurocirurgião que acompanhe o caso monitorem qual vai ser a melhor estratégia medicamentosa para que não hajam as crises convulsivas e também não exponha o paciente, o feto, aos problemas do malefício do uso dessas medicações. Finalizando a questão em relação aos meningiomas, um outro caso, uma paciente ela já tinha tido meningioma e gostaria de saber se a gravidez poderia aumentar a chance de desenvolver outros meningiomas por conta disso. A resposta é que nesse caso, se a ressecção foi completa, a paciente tem muito menor risco de desenvolver aquele meningioma onde ele foi operado. Já se uma paciente tiver tendência à formação de meningiomas múltiplos, é importante que esse paciente saiba dos riscos de desenvolver meningiomas em outras localizações. Uma outra questão relaciona-se com os pacientes que tentam engravidar e não conseguem. Muitas das vezes esses pacientes podem ter problemas hormonais localizados na glândula hipófise, que é uma glândula que coordena a produção de muitos hormônios ao longo do corpo e que podem interferir na manutenção do eixo da fertilidade, no caso das mulheres. Isso pode ser um problema, ou seja, pacientes com tumores na hipófise podem sim ter dificuldades para gestar, porém são características muito específicas e felizmente muito raras de acontecerem. Infelizmente aconteceu recentemente com uma paciente minha que descobriu, na verdade, um tumor de hipófise quando não conseguiu engravidar e na investigação hormonal realizada por um endocrinologista foram identificados alguns fatores que levantaram a possibilidade de um tumor na glândula hipófise. E, por fim, um último exemplo de uma paciente que passou comigo no consultório, foi uma paciente que tinha tido uma cirurgia neurológica com necessidade de realização de radioterapia e ela me perguntou a respeito das dificuldades para gestar tendo feito radioterapia. Essa é uma situação importante que a gente pondere principalmente os efeitos da radioterapia, uma vez que elas podem sim diminuir a fertilidade da mulher, prejudicando a maturação dos óvulos, fazendo com que sim, após uma paciente que tenha feito radioterapia, haja sim dificuldades relacionadas a essa modalidade terapêutica, mas que não excluem a possibilidade dela conseguir gestar. Porém, muitas das vezes tem que ser considerada que os pacientes com dificuldade de gestar após a realização de radioterapia talvez precisem de aconselhamento com seu ginecologista para ver o melhor método para conseguir
o êxito da gestação. No caso dos homens, a quimioterapia, infelizmente, afeta muito a qualidade e a produção dos espermatozoides, e no caso de homens, numa situação de quimioterapia, há sim uma redução, uma baixa da produção de espermatozoides, ou seja, isso pode levar à infertilidade de causa masculina após a realização de quimioterapia. Por fim, é importante que então todo paciente que tenha o desejo de engravidar, as famílias que desejem aumentar o número de filhos, ponderem essa questão individualmente com seus médicos, com seus neurocirurgiões, uma vez que essa situação pode ser antes ou após a gestação. E é importante entender exatamente as limitações e as mudanças que o tratamento oncológico vai desencadear nesses pacientes. É isso aí, pessoal. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.